Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos aqui, na manhã de mais um dia e eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu? Você vai ficar bem. Olha, eu preciso repartir essa palavra contigo. Coloca aqui nos comentários, Deus vai abrir os meus olhos. Coloca aqui, Deus vai abrir os meus olhos. Pastora, que palavra é essa? Estou falando aqui dos discípulos ali no caminho de Emaús, né? Eles sabiam de tudo que Jesus havia contado, dito a eles, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser o tempo de Deus abrir os olhos das pessoas, sabe? E os discípulos ali do lado de Jesus, e eles não conseguiam enxergar que o mestre estava ali ressuscitado, que tudo aquilo que ele tinha dito estava acontecendo, que eles estavam vivendo tudo aquilo, né, que Jesus havia dito, havia ensinado, havia contado para eles. Eles disseram, Jesus disse, é necessário que o Filho de Deus padeça, é necessário, só que eles não guardaram isso no memorial deles. E quando eles se deparam com Jesus ressuscitado, os olhos deles estavam fechados, o entendimento, né? Mas Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, abriu os olhos ali dos discípulos. Olha o que diz aqui no capítulo, aleluia, 24 de Lucas, diz assim, então abriu-lhes o entendimento, eu falei os olhos, né? Abriu o entendimento, louvado seja o nome do Senhor. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, né? O entendimento deles ali foi aberto, né? Quantas vezes a gente lê, medita e não tem o entendimento aberto, né? Mas conta aqui a Bíblia Sagrada que o entendimento deles foi aberto, né? Foi aberto o entendimento daqueles discípulos e eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. E Deus, sabe, vai abrir o seu entendimento para que você possa entender o trabalhar dele na sua vida. Pastora, as coisas estão tão difíceis aqui, tá difícil para ver Deus, tá difícil para entender que Deus está comigo, mas Deus, ele está com você. E Deus, ele vai abrir os seus olhos, viu? Você vai ver, você vai entender a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ver e você vai entender. Por quê, pastora? Porque Deus, ele vai abrir o seu entendimento. Por mais doloroso, por mais difícil que seja essa situação, é Deus. Pastora, é Deus. É Deus agindo na sua vida. É Deus operando, é Deus fazendo. Pastora, tá difícil, mas é Deus. É Deus, é Deus, sabe? Eu preciso te dizer isso, é Deus. Sossega o teu coração, sossega a tua alma, porque é Deus. É Deus. É Deus trabalhando, é Deus fazendo tudo isso na sua vida. Mas, pastora, são coisas tão ruins, tão dolorosas. É Deus. É Deus trabalhando na sua vida. Por mais difícil que seja, para a gente entender, sabe, tudo isso, lá em Isaías diz isso, eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu, Senhor, faço todas as coisas, né? Tudo é Deus que faz. Aquilo que nos faz bem é Deus que faz, aquilo que nos faz mal é Deus que faz. Tudo está no controle de Deus, ele é dominador, irmãos. Ele é dominador e às vezes a gente quer dar uma glória a Satanás que não pertence a ele. Não pertence, porque o dominador de todas as coisas é Deus. Ele está no controle de tudo. Ele forma a luz e ele mesmo cria as trevas. É o Senhor. É ele que forma a luz e é ele que cria as trevas. E eu preciso te dizer isso, sabe? Sossega o seu coração, confia em Deus, porque o tempo de cantar chega. Tá? O tempo de cantar chega, Deus dos altos céus, ele vai te honrar. Deus dos altos céus, ele vai te abençoar. Escute bem o que eu estou te dizendo. Sossega o seu coração, porque o Deus no qual nós servimos, ele trabalha.
viu? Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. E se você está esperando em Deus, é em prol da tua vida, é em prol da tua casa e da tua família que Deus ele vai trabalhar. Sossega o seu coração. Deus ele vai abrir o seu entendimento e você vai conseguir ver que apesar de tudo que você está passando, tem ao seu redor anjos guardiadores, viu? Tem ao seu redor a presença de Deus. Tem ao seu redor a proteção, cuidado de Deus para a sua vida. Deus está cuidando de você. Apesar de tudo isso que você está vivendo, eu preciso te dizer, Deus está cuidando de você. Deus, ele cuida de você. Apesar de tudo isso, apesar de todo esse cenário, apesar de toda essa dor, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Guarda essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo te abençoe e te prospere, louvado seja o nome do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe e te prospere. Na metade desse dia eu retorno e quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra. Tem alguém aí precisando saber que Deus está com ele, apesar de tudo, viu? Apesar de todo sofrimento, Deus está com você. Eu quero pedir para você compartilhar, compartilhe, abençoa a vida de alguém. Louvado seja Deus com a palavra de Deus. Um compartilhamento salva vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe.